convido a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Feita a leitura desta palavra, vamos dobrar nossos joelhos para a começar. Santo Deus, Pai, aqui prostrados perante a tua face, te pedimos, querido Pai, que seja com cada um de nós, que tudo que possa impedir o entendimento, a compreensão da mensagem, possa ser afastado e somente, Senhor, a atenção possa estar virada na pregação que vai seguir. Que o teu Santo Espírito possa reinar neste meio e que todos nós, Senhor, possamos estar de coração aberto, de mente pura, para podermos absorver o máximo de poder da tua palavra. Senhor, perdoa nossas faltas e pecados e ajuda-nos, Pai, a sermos fortes, imitando Paulo em todas as diversidades da sua vida. Ele foi fiel até o fim. Por isso, Santo Pai, dê-nos a coragem que Paulo teve e permita que nós possamos ser verdadeiros mensageiros de puras palavras para poder levar o Evangelho a todos aqueles que não te conhecem. Muito obrigado, Senhor, por tu tens feito por nós. Abençoa a todos. Abençoa o pregador que traz pela tua palavra. São essas bênçãos que eu rogo e peço, embora não mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Em nome da Associação Portuguesa Adventista do Sétimo Dia Movimento Reforma, queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e visitas que se sintam bem na casa de Deus e que neste momento os vossos corações estejam todos virados para a palavra que vai ser anunciada aqui na igreja. Queríamos também anunciar que logo às 17 horas temos a Liga Juvenil, na qual estão todos convidados, às 17 horas. Também queremos anunciar a todos os irmãos e visitas que no final da pregação os cumprimentos não serão naquela porta, mas sim nesta porta traseira. Por isso, os irmãos, quando o culto terminar, dirijam-se para este lado, para os cumprimentos. Em ordem, porque estamos na presença do Senhor e o Senhor é um Deus de ordem. Faça silêncio na casa de Deus, para que a mensagem possa ser bem captada, para que todos nós possamos absorver o máximo da mensagem que hoje foi reservada para nós. Vamos ouvir um hino especial e eu convidava a irmã Naomi que viesse cá à frente cantar para a honra de Deus. Vezes tentei por mim mesma fazer o que achava que era o melhor. Não buscava conhecer os teus planos para mim. Pelo mundo andei sempre só. E tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui.
prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos para mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje venho os sonhos, ó Pai, confiar os cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus planos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus planos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Amém. Agradecemos a Deus pelo louvor que a Naomi cantou. E agora vamos ouvir o irmão Jetro, que nos vai expor a palavra, e tem o título do culto de hoje, O Cristão. Com a palavra, irmão Jetro. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo fique conosco nessa manhã, aqui na casa do Senhor. Amém. Irmãos, é um motivo mais uma vez de alegria, podemos, de alegria e satisfação, podemos estar na casa de Deus, mais um sábado do Senhor. Nós viemos aqui hoje pela manhã, as demais igrejas vieram,
Os irmãos fizeram seus sacrifícios para vir aqui hoje pela manhã. E nós somos gratos a Deus por ver aqui tantas pessoas, né? Somente visitantes na Igreja de Deus, no Santo Sábado do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de vocês tinham a oportunidade de fazer outras coisas, principalmente nossos amigos visitantes que foram fiéis comigo. Mas se dispuseram a vir aqui hoje de manhã. Deus colocou em seu coração e você realmente atendeu o apelo, o convite e veio hoje aqui pela manhã. Meu desejo é que você aqui possa estar bem atento às palavras de Deus, para que você possa sair com a sua alma alimentada. E possa sair daqui pelaquela porta melhor do que quando você entrou. Isso eu refiro agora para todas as pessoas que estão aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco através da palavra. Deus, Ele fala conosco nesse momento, através da nossa mente. É por isso que mais uma vez eu faço um apelo, para que esvaziemos a nossa mente dos pensamentos que não convêm nesse momento. Não vamos deixar os pensamentos nossos subir a nossa mente e ali criar raízes, e assim, quando nós a percebemos, já estamos no meio da mensagem e não compreendemos de fato o que Deus queria para nós essa manhã. E saímos ali vazios. E foi uma pena, porque o tempo perdido, o tempo passado, não volta mais. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá nessa manhã. Porque não sabemos se no próximo sábado nós vamos estar com vida para assistir novamente a palavra, para ouvir novamente a palavra de Deus na igreja. Eu faço um apelo para todos os irmãos, os amigos, visitantes, para as crianças, os adultos, que mantenham assim espírito de reverência até o fim dessa reunião, para que Deus possa permanecer conosco também até o fim. E possamos então ser agraciados, abençoados pela boa e santa presença do nosso Deus. Amém. O cristão foi o tema que nós escolhemos nessa manhã para falar com os queridos irmãos. Nós conhecemos pessoas que declaradamente elas não são cristãs. Declaradamente não são cristãs. Por exemplo, os ateus. Os ateus são cristãos? Hã? Nem mesmo creem em quem? Em Deus, quanto mais no Filho de Deus. Mas quem mais os irmãos recordam agora que não são cristãos declaradamente? Hã? Perguntar aí os jovens. Rafael, Samuel, quem que vocês sabem que não são cristãos mesmo, declaradamente? Os romanos. Hã? Os muçulmanos. Os muçulmanos, eles não creem, não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Para eles, quem é o Cristo deles? Maomé é o Cristo deles. Alá é o Deus, é o mesmo Deus nosso, só que eles dão o nome de Alá. Mas a pessoa que é o salvador deles, que é o profeta salvador deles, é Maomé. Eles dois não são cristãos. Mas também tem os budistas. Os budistas também não são cristãos. Eles acreditam em quem? Em Buda. Aí Buda é o Deus para eles. É tudo para eles. Não são cristãs essas pessoas. E assim nós temos vários exemplos, várias pessoas que declaradamente não acreditam. Tem pessoas que inclusive gostam de bater no peito, ostentar que não são cristãs, que não acreditam em Deus também, em Jesus também não. Né? Tem orgulho de dizer que é ateu. Há pessoas que pensam que a fé, que acreditar em Deus, em Cristo, isso é um sinal de quê? Fraqueza. Isso é um sinal de fraqueza. Mas vamos falar então das pessoas que são cristãs, então, se consideram cristãs. Por exemplo, os católicos são cristãos? Hã? São cristãos? Os da Assembleia de Deus são cristãos? Os batistas são cristãos? Hã? Os evangélicos de uma forma de Deus são cristãos? É? Nós reformistas somos cristãos? É o que nós vamos provar hoje, se é ou se não somos cristãos. Nós vamos agora provar pela palavra de Deus quem é cristão. Se os católicos são cristãos, da Assembleia, quem é que são cristãos? E eu pergunto agora, você é cristão? Sim. Quem aqui é cristão? Levanta as mãos, por favor. O que é ser cristão? O que é cristão? Hã? Não entendi. O que é cristão? Ser semelhante a Cristo. Algumas pessoas disseram seguir a Cristo, outros professaram a Cristo.
No dicionário diz que cristão é aquele que professa o quê? A religião de Cristo, que é o cristianismo. Segundo o dicionário. Na lição, o André, ele falou de um grande líder indiano, político, o Mahatma Gandhi, que alguém perguntou para ele por que ele não era cristão. Porque ele tinha algo de cristão, né? Ele tinha algo nas suas atitudes, sua forma de viver. E ele só não acreditava, ele só não seguia, ele dizia que era um seguidor, que era cristão. Qual foi a resposta dele de acordo com o que André disse? Por causa do... Mas assim, o que tem os cristãos? Porque eu não torno cristão por causa dos cristãos. É muito vago. Eu gostei da outra resposta que eu li da bibliografia dele, foi o seguinte, que diz que, ele diz assim, eu seria cristão sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas do dia. Irmãos, perceberam? O Mahatma Gandhi, ele diz, eu seria cristão se os cristãos o fossem... Como? Quem aqui é cristão? Em vista disso agora. Não precisa responder. Pense. Quem aqui é cristão em vista disso? 24 horas. Em vista da resposta, como o Rodrigues falou, que ser cristão é o quê? Ser semelhante a Cristo. Quem é cristão? Quem agora se ousa a dizer, eu sou cristão? Os irmãos sabem onde é que foram os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez? Em que cidade? Antioquia. Antioquia. Nós estudamos esse trimestre. Finalizamos hoje. Para mim, uma das mais belas lições que eu já aprendi e que eu já estudei em toda a minha vida de reformista. Que sou desde quando eu nasci, graças a Deus. Penso que já devo ter estudado, eu já ouvi quando era criança, porque às vezes as lições já se repetem. Mas a palavra de Deus, ela é nova o quê? A cada manhã. Ela se renova. E dessa vez, eu aprendi de uma forma diferente. Como o André disse, que teve um momento quando ele foi ler, que ele já sabia, mas no momento que você lê, o Espírito Santo deve ter tocado no coração dele, deve ter salvo lágrimas nos olhos, como viu a forma que o apóstolo Paulo morreu. Foi como? Decapitado. E eu digo para os irmãos que eu senti envergonhado muitas vezes, em muitos sábados, quando eu estava aqui em casa, quando eu estava estudando a lição. Já aproveito para dizer para os irmãos, uma coisa maravilhosa é estudarmos a lição ao domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta. E sexta-feira você só faz um resumo. Quando chega aqui no sábado, você não tem vergonha. Você está rápido, olhando para a pessoa que passa a lição, olhando para ele, nos olhos dele. Porque você não tem vergonha. Você espera que ele faça a pergunta para você. Se ele não fizer, não tem problema. Aí você está esperando que ele faça para você a pergunta. Eu não estou com a cabeça baixa e torcendo, tomara que para mim não faça. Não, para mim não faça. E quando faz, eu fico perdido. Então, quando nós lemos as lições durante a semana, no meu caso, eu senti envergonhado muitas vezes. Confesso, Deus é testemunho disso. Porque quando nós vimos a vida do apóstolo Paulo, eu olho para mim, e quando ontem estava a pensar em dar essa mensagem, falar, eu pensei, eu me sinto envergonhado. Essa mensagem é primeiro para mim. Eu pergunto, por que foi dado esse nome para os discípulos de cristãos? O que acham, irmãos? Principalmente os jovens. O que acham? Hã? Fala um pouquinho só mais alto para mim, por favor. Pra? A diferença de que, Samuel, você imagina? Certo. Então, qual era a diferença que seguia deles para poder ser chamado de cristão? Hã? Agiam como Cristo agia. Não vou deixar os irmãos matutarem mais. Lá no Brasil fala matutar. Não sei se aqui tem essa palavra, talvez não. É ficar ali pensando muito. Para qual as palavras, vocês sabem. Eu sei que vocês sabem, mas às vezes deixa eu saber a palavra certa aqui. Então vou ler aqui para vocês saberem. Por que eles foram chamados discípulos? Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos chamados cristãos, melhor. Esse nome foi lhes dado porque, atenção, por que foi dado esse nome para eles? Porque todos aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, porque todos aqui levantaram as mãos dizendo que é cristão. Esse nome foi lhes dado porque Cristo era o principal tema de sua pregação, conversação e ensino. Ele era o principal tema de quê? Da pregação,
conversação e o que mais? Ensino. Continuamente estavam eles repetindo os incidentes ocorridos durante os dias do seu ministério terrestre, do ministério de Cristo. Eles estavam constantemente repetindo, falando. Quando seus discípulos foram abençoados com a sua presença pessoal, demoravam-se incansavelmente sobre os seus ensinos e milagres de cura. Com lábios trêmulos e olhos rasos d'água, falavam de sua agonia no jardim, sua traição, julgamento e execução. A paciência e humildade com que haviam suportado a afronta e a tortura a ele impostas por seus inimigos e a divina piedade com que tinha orado por seus algozes. Sua ressurreição e ascensão e sua obra no céu como mediador do homem caído eram tópicos sobre os quais se regozijavam em demorar. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito solene. Os discípulos foram chamados cristãos porque o tema da conversa deles era Jesus. O tema da pregação deles era o Cristo. Os discípulos foram chamados de cristãos porque eles tinham o prazer de falar dos feitos de Cristo aqui na terra, dos seus ensinamentos. Eles falavam para os vizinhos, para os seus amigos, eles falavam para os parentes, eles contavam os milagres de Jesus para aqueles que não tinham presenciado, mas só tinham ouvido falar, e eles falavam dos milagres de Cristo. Os discípulos foram chamados de cristãos porque eles gostavam de se divertir igual a Cristo. Eles gostavam de falar da forma que Cristo falava. Os discípulos foram chamados de cristãos porque tinha suavidade nas suas vozes, nas suas palavras. Tinha beleza, tinha cheiro de vida para a vida. Os discípulos, foram chamados de cristãos porque ao dormir, eles dormiam falando de Cristo, dos feitos de Cristo. Eles tinham prazer em contar realmente o sofrimento para as pessoas, o sofrimento de Cristo. Contavam para que as pessoas pudessem perceber o que Cristo passou aqui na terra. E eu pergunto, quantos aqui que levantou as mãos, e eu também levantei as mãos, para perguntar, tem falado de Cristo essa semana para o seu amigo, para o seu vizinho, na escola? Sincero e honestamente, quem falou de Cristo essa semana? Irmãos, é algo muito sério. Para você levar o nome de cristão, eu sincero, é melhor você falar que não é cristão. Porque você levar o nome de cristão e fazer os anjos do céu todos ficar envergonhados pelas suas atitudes. Não somente pelo que você faz, mas muito mais pelo que você deixa de fazer. Que possa ser que você não estou levando uma vida correta na igreja, eu sou membro, batizado, devolvo o dízimo, estou todo sábado na igreja, respondo as lições, faço meus cultos em casa com minha família, mas é só isso, chega. Se levarmos em consideração a vida do apóstolo Paulo, será que não ficaríamos envergonhados também? Da atitude nossa em relação ao Evangelho? Da nossa atitude com relação a Cristo? Foi Deus que deu, irmãos, o nome de cristãos para os discípulos. Este é o nome real, dado a todos os que se unem a Cristo. Está no Espírito de Profecia. É o nome real dado para todos aqueles que se unem a quem? A igreja? Cristo. Então, não é correto falar que os católicos são cristãos, as assembleias são cristãos, os batistas são cristãos, nós reformistas somos cristãos. Não é correto. No fundo, não é correto. O correto é eu saber, dentro de mim, se eu sou um cristão. É você saber se você é cristão. Se você é cristão. Das suas atitudes, da sua maneira de pensar. Porque tudo começa no nosso pensamento. Tudo se origina na nossa mente. Se a nossa mente estiver santificada pela presença de Cristo na nossa vida, as nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, tudo vai denotar que, de fato, nós poderemos ser chamados de cristãos como fomos discípulos. Nós vamos fazer os mesmos atos do apóstolo Paulo. Nós vamos ser imitadores
do apóstolo Paulo, como ele foi o quê? Imitador de quem? Cristo. Ou seja, nós seremos imitadores de Cristo. E não vamos mais ter vergonha de ser chamados cristãos, nem ter atitude de cristãos. E não vamos também não vamos ter realmente aquela dúvida quando perguntar, será que eu sou mesmo cristão? Irmãos, algumas importantes características do cristão. Será que o cristão tem a língua solta? Sabe o que é a língua solta? Fala de tudo, de nada, não é isso? Fala a todo momento, a toda hora, e acaba falando o que não deve. Acaba atraindo a si mesmo e atraindo os seus companheiros, seus amigos de casa. Vai correndo para o vizinho para contar novidade. Você já viu o que aconteceu ali? Vai contar, olha, tem gente que fica ávido para acontecer uma coisa na igreja, olha, esse mesmo, esse mesmo. Alguém, como é que está as novidades? Olha, está tudo igual. Tudo igual. Não aconteceu nada. Esse passou primeiro a correr para falar. Tem pessoas que têm a língua solta, mas a palavra de Deus, nós vamos ver já já as atitudes corretas. O que diz dessas pessoas? E será que um cristão ele fica falando mentira? Não. Mas uma mentirinha, de vez em quando. E eu exagerar um pouquinho. Não tem problema algum, tem? Será que você tem falado mentiras ultimamente? E essa semana você contou alguma mentira para alguém? Pare para pensar um pouco. Outra coisa, aquela pessoa que diz ser cristã, será que o cristão vai pegar o tempo que ele tem livre por dia? Se é muito ou se é pouco, não importa. Se é 1 hora livre, se é 2 ou 3. Mas será que ele vai ocupar essas horas todinhas na internet? No Facebook? Vendo as fotografias, novidades, para fazer os comentários? E já pega o telefone e liga. Olha, você viu agora no Facebook? Fala, vai lá para você ver. Olha a foto que ele postou. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Um tempo livre na frente do computador. Mas tem outros que não ficam o tempo todo na frente do computador. E ele divide um pouco com as novelas. Com o filme. Divide com o joguinho do telemóvel. O jogo do computador. Será que é cristão aquele que tem 2 horas por dia livre e nessas 2 horas ele não lembra de Cristo? Ele não estuda a palavra do Senhor? Ele não pega o telefone para falar alguém de Jesus? Ele não usa o Facebook para mandar um verso bíblico para alguém? Para pregar o Evangelho? Para um colega que ainda não conhece a verdade? Que atitude você está tendo diante da sua fé? Diante daquele que você diz que serve, que é Jesus, que é Cristo? Mas, todos nós levantamos as mãos aqui e dizemos que somos cristãos, somos reformistas, Igreja de Deus, tem a doutrina pura. Será que isso é o passaporte para ir para o céu, irmãos, para ganhar a vida eterna? Quantos de nós aqui, irmãos, não temos um problema sério de odiar o nosso irmão? Quantos aqui dentro não tem um probleminha com o outro de gastura? Não chega nem a ser um ódio, mas uma gastura, olha. Ela vai, então não vou. Quem vai estar lá? Fulano. E Tiago diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, religião de Cristo, religião cristã, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é o quê? É vã. Não tem valor nenhum. Então, tenha cuidado. Se você não refreia a sua língua, a sua religião, você não é cristão. A religião pura e imaculada para com Deus, o ser cristão, é o quê? Visitar quem? Os órfãos? O que mais? As viúvas, as suas tribulações. E guardar-se de quê? Da corrupção do mundo. Será que você tem se guardado, tem se esquivado da corrupção do mundo? Ou será que você está aí de braços abertos para o mundo, abraçando o mundo, e se corrompendo com o mundo? Será que você, aquelas boas impressões que a palavra de Deus deixou na sua mente um dia, que seus pais passaram para você um dia, será que já está corrompido por causa do mundo?
em relação à mentira. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora de onde? Então, na atitude cristã. Porque no céu só vai entrar quem é cristão. Uma pessoa cristã entra no reino de Deus. Quem não é cristão não entra no reino de Deus. Então essa atitude, se você não vai entrar no céu, então você não é cristão. Se você tem essa atitude, ao mesmo tempo que você acha que você é cristão, está errado. Porque no céu você não vai entrar. Cristão entra. E se você é cristão, era para entrar. E se você não vai entrar, porque você não é cristão. E por que você não é cristão? Porque você não vai entrar. Você comete a mentira, você está sendo corrompido pelo mundo, você tem uma língua desenfreada que fala mal dos seus irmãos, fala mal do mundo. Mas eu não faço mal para ninguém. Tá bem. Não desejo mal para ninguém, não odeio, não falo mal de ninguém. Correto? Não pratico nada de errado, não transmito a lei do Senhor. Vou entrar no céu, sou cristão. Está correto também? Por que não está correto? O cristão é ativo. Hã? O cristão é ativo. Também, porque ele é ativo. Mas em Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete. O pecador não entra no céu. Muito bem, faça fazer o bem. Você tem pregado o Evangelho? Quantos folhetos você distribuiu essa semana? Distribuir o folheto, dar uma Bíblia para alguém, falar de Jesus, é fazer o bem ou fazer o mal? Hã? É fazer o bem. E você tem feito esse bem? Se você não fez, você está cometendo pecado. Irmãos, ser cristão é muito mais sério do que apenas pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e vir o sábado para a igreja. Ou vai, de vez em quando, de quarta-feira. Irmãos, uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você ser pseudo-cristão. O que é pseudo-cristão? É o falso cristão. Uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você brincar de ser cristão. Uma coisa é você desejar ardentemente no seu coração ir para o céu, ganhar a salvação, viver uma vida que realmente condiz com o seu coração, que é ir para o céu. A outra coisa é você falar, eu quero ir para o céu. Mas se falar que Jesus está vindo amanhã, ou está vindo daqui um mês, Senhor, fica um pouquinho mais aí, agora não. Mais um ano, 2 ainda, 3. Que eu quero aproveitar um pouco mais. Muito bem. Vamos ler um pouquinho mais aqui sobre a questão de odiar. A questão de falar mal. Porque às vezes essa palavra, odiar, é uma palavra muito forte. Que não entra muitas vezes no seu vocabulário e nas suas ações. Olha, odiar, eu não odeio. Aqui na igreja, eu acho que ninguém odeia o outro. É uma palavra forte ou não é, irmãos? Odiar. Alguém chegar aqui, um membro da igreja, que vai tomar Santa Ceia, vai abrir a boca e falar que eu odeio aquele irmão, acho que ele mesmo não tem coragem de tomar Santa Ceia. Não tem. Eu odeio. Essa palavra é muito forte para uma pessoa que nem Santa Ceia vai querer tomar. Mas vamos ver o que significa odiar. Talvez você não use a palavra, mas às vezes você está praticando o significado dessa palavra na sua vida. Qualquer que odeia, vamos abrir um parênteses, qualquer que tem aversão pelo seu irmão, qualquer que tem raiva pelo seu irmão, qualquer que tem rancor pelo seu irmão, e uma coisa mais simples, qualquer que tem antipatia, que isso é ótimo. Eu não odeio, mas eu tenho antipatia. É uma pessoa antipática, não me dou com ela. Correto? Eu tenho antipatia, está dentro desse contexto, eu tenho raiva para aquela pessoa. É uma pessoa que tem muitas vezes nós lidamos com pessoas muito corosas. Às vezes com tudo, com todos, ou às vezes só com uma pessoa. Está dentro do contexto de odiar, do odeio. Desse verbo odiar, que é um verbo que as pessoas que praticam esse ato, a Bíblia diz que é homicida. É o quê? O que é homicida, irmãos? Hã? É assassino. Palavra forte. Alguém aqui é assassino? É uma palavra forte. Se você assassinar alguém, é como foi, André também falou na lição, se eu matasse alguém aqui na quinta-feira, olha, vem aqui a Guilherme me pegar, é capaz de todo mundo ficar, nossa, mas André, eu não sabia disso. Ninguém, talvez, poderia, na boa fé, não, eu conheço o André há tempo e não fez, tem algum engano.
é capaz de todos nós falar assim, vamos condená-lo também pelo olhar. É assassino, uma palavra forte. Então acho que aqui ninguém nunca matou ninguém. Ninguém quer assassino. Será? Será? Você não tem rancor por alguém? Você não tem raiva de ninguém? Raiva? Antipatia? Não está no contexto do seu dia a dia com alguém aqui da igreja, um parente, um próprio familiar? Tenha atenção, irmãos, porque cristão é muito mais do que vir à igreja. Tenha atenção. Porque lá no céu só vai entrar quem é cristão. Lá no céu não vai entrar quem vem para a igreja, não. Somente não. Não é reformista, não é quem vem para a igreja, não é porque é católico, porque é da Assembleia que vai para a igreja, não. Para o céu não digo. Vai para o céu quem é cristão. Quem é cristão, ele vai para o céu. E essas atitudes aqui não é de cristão. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha esse verso. Eu acho interessante esse verso de João. Vós sabeis que nenhuma dessas pessoas que tem aversão, que tem raiva, que tem rancor, que tem antipatia no coração, atenção, vós sabeis que nenhum deles tem a vida eterna permanecendo nele. Quem é a vida eterna? Tá? Então quem é que ele não tem permanecendo na vida dele? Cristo. Pare para pensar, para você saber se você está incluso nesse contexto. Se você pare para pensar que Jesus não está com você. Você não tem Jesus. Você pode achar que tem, mas ele não permanece com você. Porque ele é a vida eterna, e a vida eterna não permanece com você. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas. Está onde? A confirmação em trevas. Jesus está com ele? Jesus é o quê? Luz. Mas ele está em trevas. Então Jesus não está com ele. E se Jesus não está com ele, ele não é cristão. Ele pode vir na igreja. Pode dizer que tem 10, 20, 30 anos de membro. Pode até falar para alguém que aquele irmão não está vestido corretamente a roupa dele. No meu tempo, há 30 anos atrás, não era assim. A igreja está mudada. Mas ele não é cristão. Se ele tem rancor, se ele tem raiva, se ele tem antipatia, se ele tem aversão. Quem está dizendo não é Jetro. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É Jesus. É Cristo que está a dizer aqui nessa manhã. Porque eu estou lendo a palavra dele. Então não se assuste, que é uma realidade. Mas, irmãos, graças a Deus que em Romanos 8:1 que nós lemos para a base dessa oração, quem recorda? Portanto, agora o quê? Nenhuma condenação que está em quem? Que não anda segundo o quê? A carne, mas segundo o quê? O que é andar segundo o Espírito? Hã? Nós vemos na própria palavra de Deus. É você andar segundo o Espírito, é você andar praticando o amor, é você ter gozo na palavra de Deus, nas coisas do Senhor, é ter paz. Está aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, o que mais? Paz. Vamos parar aqui, eu vou continuar depois. Paz. O que é paz? Irmãos, a palavra de Deus, tem pessoas que têm dificuldade de compreender a Bíblia. Sabe por quê? Porque não está com discernimento espiritual para aquilo. E ele muitas vezes tem preguiça de ler a Bíblia. Porque não entendeu no primeiro momento, já desanima, já fecha e diz que não compreende. A palavra de Deus, irmãos, ela mesma se explica. Se você não compreende o texto aqui, o outro texto na frente vai te dar um bom entendimento. Que paz é essa que está falando aqui? É a paz do Oriente Médio? Do Médio Oriente? É a paz quando acabar as guerras? Hã? Não entendi. E como é que você tem paz interior? Nós precisamos entender. E como é que você tem paz com Deus? E como é que Cristo é a paz para você? Hã? Como é que nós podemos estar em paz com o nosso próximo? Hã? Quando? Nós o amamos. Mas como é que eu vou amar se eu não tenho paz? Irmãos, Romanos 5 responde. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo, pois, perdoado, que a justificação é o perdão. Nós temos paz. Irmãos, enquanto você andar odiando o seu irmão, enquanto você não se arrepender, enquanto você não se arrepender dos suas faltas, dos seus pecados, e você não buscar a Deus o perdão, você não tem paz. Você não tem paz. Você tem uma falsa paz. Momentos tranquilos, mas paz você não tem. Paz é aquela que eu digo. Se você morreu hoje, você vai para o céu. Se morreu hoje, você está no céu. Se você morreu hoje, está selado. Graças a Deus que você morreu no céu, está salvo. Isso é que é paz.
Isso é que é paz. É eu saber que hoje terminei de pregar aqui, vou para casa por alguma razão, perdi a vida. Morreu por alguma razão? Morri. Mas morri no Senhor com a certeza do apóstolo Paulo, combati o bom combate, nós vamos ver depois no final. Isso é que é paz. Isso é que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é o quê? É gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade. Bondade. Bondade com aqueles que pecam. Odiar o pecado, mas ser compassivo com aquele pecador. Que é teu irmão, que é da tua igreja, que é a mesma fé, que é ir para o mesmo lugar que você quer ir também. É bondoso. Saber das fraquezas de todos. Isso é o fruto do Espírito. Porque a palavra de Deus diz: portanto, nenhuma condenação há para quem? Para quem tem os frutos do Espírito. Que não anda segundo a carne. Nós falamos há pouco da carne. Odiar, mentir, língua solta, falar dos outros, perder tempo, horas e horas, gastando tempo em coisas inúteis. Isso tudo é coisas da carne. Nós estamos falando agora do fruto do Espírito. Aqueles que têm Cristo na sua vida. Aqueles que têm Cristo permanecendo, que é a vida eterna permanecendo na sua vida. Sabe o que acontece? Cristo é a vida eterna. Se Ele permanece na sua vida, é como o apóstolo diz: ainda que eu morra, viverei. Mas se você não tem Cristo, você não está vivo. Na verdade, você está morto. Tem mais. O fruto do Espírito tem outra coisa importantíssima aqui. Além da fé e da mansidão, tem a temperança. Temperança é uma palavra que nós devemos ter em nossa mente. O cristão não pode deixar de esquecer. Não pode esquecer essa palavra. O que é temperança, André? O que é temperança, André? Abster-se do que faz mal e usar moderadamente o que faz bem. Falando na parte alimentar, é isso que o André falou, mas falando de uma forma geral, no contexto de temperança, como o Fernando falou, eu gosto mais de equilíbrio. É você ter o equilíbrio. Certo? Não é você nem 8 nem 80. É você ter o equilíbrio de Deus, de Jesus na sua vida. Porque Jesus é uma pessoa equilibrada, não é? O cristão tem que ser o que então? Equilibrado. Ele não pode ser nem frouxo, relaxado, nem tempo, nem porque fanático. Correto? Ele não pode, não significa, olha, Jéssica lá outro dia falou que agora não posso mais ficar no Facebook. Não. Ele falou que agora não posso mais nem sequer divertir um pouquinho de minutos aqui no jogo, no jogo. Não é aquele jogo GTA, que é terrível. Não é aquele que eu estou dizendo, que tem de jogo, sabe o que eu estou dizendo? É um jogo que é de você pegar assim, pegar a pistola real, matar o outro. É o jogo mais real que existe. Só para vocês não entenderem, meu parente, foi gastado 800 e tal milhões para construir, conceber esse jogo. Publicidades feitas toda hora. Todo mundo só fala maravilhas do jogo. As pessoas, né? As publicidades, falando bem do jogo. Mas, resumo, é um jogo que ensina a pessoa a ser assassino, ser mal. É um jogo, dos jogos que eu vou falar, é o mais diabólico. É o mais diabólico. Não vamos nesse. Mas, já que falou, não pode nem ficar no Mario Bros. Mario Bros, né? Aquele mais simplesinho. Aquele antigo. Que não faz mal para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos ter equilíbrio. Nós devemos ser temperantes. Não pode esquecer isso. O cristão é temperante. Agora, você chegar e o tempo que você tem livre e gastar só com coisas inúteis, esquecer de Jesus, esquecer da palavra do Senhor, esquecer de alimentar a sua alma, o seu espírito, e depois você vai dizer que é cristão, você vai passar aí fora, depois de fazer os anos, passar vergonha lá fora, com suas atitudes. Por você não estar bem preparado, vai dizer mal dos cristãos, vai fazer os anjos levar um péssimo relatório. E sabe o que acontece, irmãos? Uma coisa que muita gente também não sabe, pode estar esquecido. Aqui agora nós temos quem presente aqui conosco? Quem? Hã? Espírito Santo, quem mais? Deus está conosco presente? Os anjos, mas quem mais? Os anjos maus. Essa palavra anjo nem cai para eles. Né? O diabo com suas hostes malignas está aqui hoje. E está presente ao seu lado em todo momento. E sabe o que acontece? Literalmente é isso. Quando você está de maneira correta, portando-se bem, que Deus faz parte da sua vida, você é um cristão mesmo, autêntico, os anjos, irmãos, ficam super felizes.
E todos os dias eles sobem ao céu levando um relatório maravilhoso da sua vida. Da vida de cristão. Os anjos todos, todo o céu se alegra com a sua vida. Está aqui, que bonito. E cada dia mais força você vai receber dos céus para continuar com aquela vida. Mas aquele outro aí que se diz cristão, só está fazendo coisas erradas, esquecendo de Cristo. Sabe o que acontece? Os anjos voltam para o céu com o relatório triste. O portador de uma tristeza. O anjo que chega lá no céu não vai chegar sorrindo alegre, ele chega triste. Todo mundo já percebe. Aquele é o anjo do fulano. Não correu bem lá as coisas. Mas, por outro lado, o diabo, com seus anjos maus, está se desfazendo de prazer. Estão se bacanteando com a sua vida, suas atitudes, com as suas palavras. Que você diz que é cristão. E no fundo, suas atitudes, suas palavras estão provando o contrário. E aí sabe o que acontece? Eles se divertem. Isso é o que é o prazer. O alimento, a energia de Satanás está aí. Você está alimentando Satanás. Você está dando razão para ele deixar os... E eles debocham na frente dos anjos. Eles debocham na frente dos anjos. Sabe o que é debochar? Hã? Usa essa palavra aqui não em Portugal? Pois, então é isso. Debocham na frente dos anjos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e prazeres sensuais. Os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e prazeres sensuais. Se você é cristão, isso já não existe mais. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Duas atitudes que não caem no cristão. A inveja e a irritabilidade, ou a irritação. Irmão, somente os cristãos que vão morar no céu. Vamos aqui rapidamente ver as características desse cristão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que vai ser salvo por ti? Senhor, dos que estão aqui nessa congregação, eu faço a pergunta, quem vai para o céu? E ele responde, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma calúnia contra o seu próximo. Quem faz isso nunca será abalado. Não aceita calúnia. Eu vou falar aqui de alguém, você logo fecha o olho, quer falar não quero ouvir. Nem que seja uma verdade, não quero ouvir. É coisa negativa, não quero ouvir. Irmãos, eu quero aqui finalizar daqui 2 ou 3 exemplos de homens cristãos, onde nós podemos nos espelhar neles, se nós quisermos ir para o céu e se quisermos também ser chamados de cristãos. Homens de atitude correta, de atitude dignas de ser seguida. Antes eu quero dizer o seguinte, que há poucos dias atrás vi uma cantora aqui em Portugal, Selena, não vai dizer o nome. Hã? Como? Alguém sabe? Selena. Selena? Selena. O que nós vimos de jovens na fila enorme, passou, por acaso estava almoçando, peguei ali do jornal, e os jovens chorando. Sabe? Por ela. Jovens se vestindo igual a ela, caracterizados igual a ela. Essa semana teve no Brasil um grande conceito chamado Rock in Rio, que também há aqui de vez em quando. Os artistas que vão lá, famosos, cantores, aquela multidão, arrebata multidões. E aquelas pessoas que a gente chama de, que fica no gargalo, sabe a pessoa que fica no gargalo? Aquelas pessoas que ficam mais próximas, são as mais animadas, que chegam a gritar, tirar roupa, chorar, desmaiar. Irmãos, as cenas que a gente vê era a gente desmaiando. Seguidores daqueles artistas, tatuados igual a eles, com cabelo igual, ou se tem óculos igual também, tudo igual, querendo imitar o máximo. E teve um que falou assim, a repórter conversando, falando, se não me engano, falou sobre uma cantora chamada Beyoncé, que ele falou que dava vida por ela. Eu li, essa aí não foi ouvir a reportagem, eu li a reportagem. Ele falou que dava vida por ela. Irmãos, como é que está hoje a humanidade? O ser humano, criado à imagem e semelhança de Cristo. Pior do que os animais.
Correto? Porque eles esquecem do Criador e vai buscar a criatura. E vai endeusar a criatura. Nós devemos ter cuidado, por isso que eu estou chamando a atenção, para não ter cuidado, irmãos, porque nós não podemos chegar a esse extremo, mas sem querer nós podemos imitar essas pessoas, sabe? Imitá-los. E começar a citar eles, mas a fulana é assim, mas o Beltrano faz isso. Olha, mas eu vi agora uma nova música de fulano, e como a roupa dele, como é que é o estilo dele e tal. E podemos acabar imitando essas pessoas. Mas nós que somos cristãos e que queremos ser cristãos, então, e queremos morar nos céus, nós temos aqui algumas pessoas cristãs que nós podemos imitar. Essas sim, essas você pode imitar, sabe? Porque elas imitaram Jesus. A primeira delas é Jó. O que foi escrito de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era o quê? Íntegro. Alguém sabe o que é íntegro? Íntegro. Sem falhas. Comportamento exemplar. Pessoa correta. Comportamento exemplar. Não tem um ai para ser falado dessa pessoa. A ponto do próprio Deus falar com o diabo. Você viu lá, meus filhos, meu servo? Você viu lá? Você está vindo de onde? Eu estou vindo da terra, de passear, rodear. Então você viu meu servo? Jó, uma pessoa íntegra. O próprio Deus fala isso. Irmãos, quando é que Deus vai falar de você? Viu lá minha serva Zulmira, uma pessoa íntegra? Quando é que vai falar de mim? Jetro, viu lá meu servo Jetro, pessoa íntegra? Viu lá meu servo Rodrigues, uma pessoa íntegra? Vocês não querem? Eu quero que diga isso de mim, irmãos. Eu tenho que lutar para isso, porque senão eu não vou para o céu. Irmãos, a linha que demarca os limites, nós estamos muito aquém. Nós precisamos realmente, como foi dito aqui, subir uma fasquia, 2 ou 3 anos, nós precisamos subir ao topo da escada para sermos considerados cristãos. Nós devemos nos envergonhar de nossas atitudes, da nossa forma de conduzir a nossa vida diante de Deus, diante dos nossos irmãos. Devemos nos envergonhar. Porque era um comportamento exemplar, reto e o quê? Temente a Deus. O que é temente a Deus? Reverenciava a Deus. Tinha grande respeito para com Deus. Quando entrava na igreja, Jó sentava aqui e não saía mais. Tomava água antes, ia na casa de banho antes, chegava aqui e ficava do início ao fim. Não importa se era uma pessoa mais humilde, uma pessoa que não conhecia bem o português, que tropeçava nas palavras que estava pregando, não importa. Ele estava do início ao fim aqui, reverenciando, porque ele sabia que Deus estava aqui. Se Deus está aqui, não vou dar as costas para Deus. Eu vou ficar aqui até Deus ir embora. Reverenciava a Deus, com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua forma de ser. Assim era Jó. Era Jó. E para finalizar de Jó, e desviava o quê? Irmão, se nós fôssemos parar aqui para poder falar de atitude de cristão como deve ser, nós vamos passar o dia todo e não conseguimos. Será que você tem procurado desviar do mal? Ou será que você aqui está sempre procurando o jeitinho que está no mal? Ou você ainda vai de encontro com o mal? Quando eu era criança, eu via na igreja as pessoas pregando, e nós devemos ter cuidado para não convidar Satanás, né, para estar no terreno encantado dele. Satanás nos convidava para ir para o terreno encantado dele, quando era criança. Hoje, o que eu sei é que Satanás não convida ninguém. Nós é que vamos. Nós não procuramos desviar do mal, nós estamos indo atrás. Segundo cristão, de fato, de verdade, e andou Enoque com Deus. Enoque. Andou Enoque com Deus, de uma tal forma que as pessoas procuravam Enoque e já não estava mais aonde? Não estava, foi para onde? Irmãos, que maravilha. Isso é uma realidade, não é utopia, não é fábula, não. Não foi historinha que nossos pais inventaram para a gente dormir, não. É uma realidade. Existiu um homem nessa terra que vivia com dificuldades como a nossa, em meio a um mundo tenebroso, cheio de pessoas más, malignas, más intenções. Existiu um homem que andou com Deus de uma tal forma que Deus veio para cá. Você não fica mais aí. Eu não fico pensando, por que eu estou aqui até hoje então? Minha vida não é ainda cristã. Vamos falar agora aqui de um outro, dos primeiros cristãos que existiu na face da terra. Foi Abraão. Abraão foi chamado de quê? O amigo de quem? Ah, irmãos, como eu almejo ser chamado também o amigo de Deus. Mas não é esse tipo de amigo que você está pensando, não. Hoje eu posso, ele é meu amigo, mas eu tenho uma certa antipatia. É meu amigo, mas não é meu amigo. Tem um certo rancor, não.
ser chamado amigo de Deus. E para finalizar, irmãos, estudamos aí o trimestre do apóstolo Paulo. Quero finalizar a nossa mensagem dizendo o seguinte: Paulo levava consigo em sua vida na terra a própria atmosfera do céu. Todos que com ele se associavam sentiam a influência de sua ligação com Cristo e a companhia dos anjos. Então todos que andavam com Paulo percebiam isso. Sentia que a influência dele, de Jesus e dos anjos, com ele. Oh, irmãos, como eu espero um dia também alcançar isso. Antes que Deus me dê força e vida ainda, e me dê... que eu permaneça com vida até alcançar esse patamar. Que as pessoas estão ao meu lado e dão comigo, olha, eu tenho influência dos anjos. Esse é um cristão. Um homem que não há dolo. Um homem íntegro. Assim era o apóstolo Paulo. Ele nunca se envergonhou da causa que defendia. O amor do Salvador era o permanente motivo que lhe dava vitória em seus conflitos com o seu eu e em suas lutas contra o mal. Não fica pensando que o apóstolo Paulo foi um protegido de Deus. Mas esse aqui é um protegido, também não aconteceu nada com ele, que era um protegido. Nada disso. O que dava vitória para ele contra o mal, porque ele era muitas vezes, o mal chegava para ele, ele era assediado pelo mal, pelas coisas ruins da vida. Quantas vezes Satanás não quis passar rasteira no Paulo? Vocês não sabem. Nós não sabemos. Mas um dia, se quiser, pode ser revelado. Muitas vezes. Quantas vezes o diabo ficou indignado com as atitudes de Paulo, com as pregações dele? Quantas pessoas conhecem hoje a Cristo devido ao trabalho de Paulo? Nós que estamos aqui hoje mesmo. A justificação pela fé, como foi dito na lição de calculação pela amiga ela, que fez lembrar muito bem, foi o apóstolo Paulo que pregou a primeira vez. Porque senão, até hoje, como é que estava aí? Martinho Lutero não teria conhecido a verdade da justificação pela fé. Martinho Lutero, se ele não tivesse lido os livros do apóstolo Paulo, ele achava que para ser salvo tinha que subir as escadas de joelho. Tinha que tirar uma boa soma de dinheiro e pagar lá o líder da igreja para poder subir para ser salvo. E foi que ele leu na palavra de Deus, ele viu que a salvação é pela fé no sangue de Jesus, é de graça. Você não precisa pagar nada, basta crer e você será salvo. E daí em diante você vai levar uma vida unida com Jesus, uma vida de santificação. Então, o apóstolo Paulo, tudo isso porque ele levava uma vida de oração, ele levava uma vida de vitória porque ele andava com Jesus. O que a igreja necessita nesses dias de perigo é de um exército de obreiros que, como Paulo, se tenham educado para a utilidade, que tenham uma profunda experiência nas coisas de Deus e que sejam cheios de fervor e de zelo. Irmãos, que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de todos nós, de mim principalmente, e que nos faça-nos, para que um dia nós possamos, antes do final da nossa jornada nesse mundo, antes que os nossos dias acabem, antes que Jesus venha a este mundo, nós possamos, como Paulo, bater no peito. Combati o bom combate. O que mais? Acabei o quê? Eu não sei totalmente qual, mas eu acho que uma das crianças mais novas do nosso meio sabe. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor, o quê? O justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Amém. Que o Senhor seja louvado por essas belíssimas palavras que terminaram o nosso culto do apóstolo Paulo. Que fique bem interiorizado no nosso coração e na nossa mente. Amém. Sim, meus irmãos, para podermos, digamos assim, estar mais perto de Cristo depois desta linda pregação, vamos ouvir uma irmã nossa que nos vai realmente mostrar que o cântico também faz bem à nossa mente. Eu pedi à irmã Gabriela que nos viesse cantar um hino para fortalecer o culto que foi feito neste momento.
Que o Senhor seja louvado por esse hino que a Gabriela acabou de cantar. Estimados irmãos, todos nós temos bênçãos e creio que não há ninguém que não tenha recebido uma bênção do Senhor. Neste momento vamos fazer uma oferta. Eu pedi aos diáconos do Montijo e de Lisboa que fizessem a recolha da oferta. Irmãos, vamos cantar para, enquanto se recolhe a oferta, o hino 370. Essa oferta é uma oferta voluntária. Ninguém fique constrangida se por acaso não veio preparado para dar a oferta ao Senhor. De qualquer das formas, aquilo que propuseram no seu coração, cada um o faça, coração aberto, porque bom é dar do que receber. Que o Senhor abençoe todos os ofertantes e todos aqueles que não deram, o Senhor também os irá compensar, com certeza. Vamos finalizar o nosso culto cantando para a honra do Senhor o hino número 223, 223. Senhor.
Mas, irmãos, dobremos os nossos joelhos para a oração final. Carinhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por ter estado conosco, com seus santos bons anjos em nosso meio aqui na manhã do teu santo dia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado vida e saúde, disposição para ter vindo à tua igreja. Agradecemos, Senhor Deus, também pela presença dos visitantes que estão aqui hoje pela manhã. Querido Deus, rogamos que o Senhor dos altos céus perdoe os nossos pecados, nossas muitas faltas que têm nos dividido, que têm nos afastado do Senhor. Que o Senhor possa, pelo teu perdão, nos dar a tua paz, que possamos entrar em comunhão com os céus nesse momento. Querido Deus, faça-nos entender o que é ser cristão. Venha, ó Deus, fazer morada em nossos corações. Cria em nós, ó Deus, um desejo no coração de te servir. Cria em nós um reavivamento espiritual em nossas vidas. E que, de fato, nós possamos seguir os exemplos dos teus servos do passado. E que possamos, Senhor Deus, também viver uma vida íntegra, uma vida correta diante dos homens, diante do Senhor. E que os anjos do Senhor possam cada dia levar bons relatórios das nossas ações, nossos pensamentos, nossas falas. Senhor Deus, sabemos que sem Ti nada disso é possível. Por isso que nós suplicamos a Tua graça, Salvador, a Tua misericórdia, e que nos ajude para que possamos ser vencedores pelo Teu nome. E que possamos, Senhor Deus, estar preparados para viver com o Senhor toda a eternidade. Despeça-nos e paz para nossos lares. Suplicamos que o Senhor possa estar conosco no restante desse dia, dando um sábado feliz e agradável. Que o Senhor abençoe os visitantes, perdoe os seus pecados também, cura as suas enfermidades, atenda as suas necessidades, pois o Senhor conhece o coração de cada um, o desejo, o anseio das suas almas. Queira Deus salvá-los também e levar para o teu reino. Nada merecemos, mas rogamos essas preciosas bênçãos, agradecidos no santo nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Assim concluímos o nosso culto. Que a paz do Senhor nos acompanhe. E começamos em nome de Jesus, terminamos o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estamos disponíveis neste momento, mas não se esqueçam, às 17 horas estaremos novamente aqui para a Liga de Jovens.